O relacionamento íntimo com Deus é você e Ele conversarem juntos. Ele o escuta e você o escuta. Você obedece a Ele e Ele o guia. Há uma sensação de intimidade. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Hoje, em Contato, os 7 hábitos de uma vida piedosa. Você deve analisar cada um deles. Agora, você é uma pessoa piedosa? Quero definir algumas coisas. O hábito é um padrão de comportamento recorrente, muitas vezes inconsciente, que é adquirido através de repetição frequente. A segunda definição é o que é uma vida piedosa. Então, o que é piedoso? É uma vida que não mais procura satisfação através de um estilo de vida pecaminoso. Pelo contrário, tem a sua vontade e vida entregues a Deus. Em outras palavras, chamaríamos isso de vida santificada, não perfeita. Não significa que você nunca peca, mas significa que sua vida está totalmente entregue a Deus. Quero dar-lhe 7 hábitos que todos os crentes devem ter como parte de sua vida. E o primeiro é o hábito de uma vida de oração. E você se lembrará de uma das minhas mensagens favoritas, muito simples, em Marcos, naquele primeiro capítulo, algo que os discípulos nunca conseguiram tomar posse. A Escritura diz, a partir do versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. É isso típico acerca da maneira como as pessoas às vezes agem. Jesus está fazendo o que é mais importante na vida. Vejamos, por exemplo, a passagem que está no 4º capítulo de Lucas. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Quando falamos de uma vida de oração, não estamos falando de orar de vez em quando. Estamos falando disso todos os dias. Você sente a necessidade, o desejo, a alegria e o poder incrível que vem através da oração, conversando com o Pai. Deve ser um hábito, algo recorrente em sua vida. Não apenas quando você tem problemas, quando precisa, mas porque ama a Deus, porque você está grato pelo que Ele é e pelo que Ele está fazendo em sua vida. Por exemplo, no capítulo 11 de Lucas, versículo 1, os discípulos vieram a Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. O fato de verem Jesus orando chamou a atenção deles. Não se tratava de um ritual, como ocorria com as pessoas naqueles dias. Os discípulos sentiram que ele estava falando pessoalmente com o Pai Celestial. Então, quando olho para esses versículos, a verdade é que você não pode viver uma vida piedosa a menos que tenha vida de oração. Você não pode. Todos nós vivemos em um mundo cheio de tentação, provações, sofrimentos, encargos e pecados. Para qualquer lugar que você se virar, verá isso. Você não pode viver uma vida piedosa a menos que tenha uma boa vida de oração, porque a vida de oração mantém você conectado com o Deus Todo-Poderoso, sensível à vontade,
ao propósito e ao plano dele para a sua vida. Se você não orar, não viverá uma vida piedosa. Pense nisso, pois é a atividade mais importante de sua vida. Você deve ter uma vida de oração. Em segundo lugar, o segundo hábito é a confiança ou fé. Eu amo o Salmo 103, verso 19. A Bíblia diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Pense no que o verso diz. Se o Deus Todo-Poderoso estabeleceu o trono dele nos céus, veja isso, a soberania dele, o bem conhecido poder divino, sobrenatural dele domina tudo. Então, o que acontece? Tem uma maravilhosa base para acreditar nele, sabendo que ele está no comando, não faz qualquer diferença ao que acontece, como acontece, por meio de quem acontece, por qual motivo acontece. Eu sei que Deus está no controle e posso confiar nele em tudo que ele permite que me aconteça. Porque se você não o obedece, você não confia nele. E se você não confia nele, não vai orar. E você tem que perguntar a si mesmo: onde está a minha confiança em Deus? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Cito muitas vezes esse versículo para você porque é um texto básico. Quando você e eu confiamos nele, o que acontece? Ele constrói a intimidade com ele. E a intimidade significa que eu tenho um relacionamento íntimo com ele. Não tenho que me apresentar a ele. O relacionamento íntimo com uma pessoa significa a maneira como eles pensam, do jeito que eles sentem. O relacionamento íntimo é o que todos os esposos e esposas devem ter todos os dias de sua vida. O relacionamento íntimo com Deus é você e ele. Ele o escuta e você o escuta. Você obedece a ele e ele o guia. Há uma incrível sensação de intimidade numa vida que confia em Deus. Se você quer saber se você é uma pessoa confiante ou não, pergunte a si mesmo: acerca do que estou preocupado? Se você pode olhar ao redor e dizer: não estou preocupado com nada, você está confiando nele. Aquilo que o preocupa é o longo e impressionante dedo de Deus dizendo: você não está confiando em mim nesta hora da sua vida. Uma vida piedosa é uma vida de confiança. O terceiro hábito nessa ótima vida é o hábito de meditar na palavra de Deus. Eu não sei quão importante é isso para você, mas as Escrituras estão falando dessa importância a cada momento. Veja o que o salmista diz no Salmo 63, versos 6 a 8. Escute. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Agora, o que significa meditar? Significa que eu leio e fico pensando naquilo que li. Significa buscar de todo o coração o sentido daquilo que Deus está dizendo. Faço perguntas a Ele acerca do que se passa na minha mente. Eu recebo o que Ele traz à minha mente e medito nele. É isso o que a meditação faz. A meditação é como olhar no espelho, olhar para além do espelho. Vejo o que Deus vê e então vejo além disso, vejo a Ele. Seu foco está nele. Quando você começa a se concentrar em Deus, as preocupações se afastam e você já não tem a sua mente contaminada com todo tipo de coisas que nada fazem de bom.
A meditação é parte absolutamente essencial numa vida piedosa. Se não há meditação, você não vai viver uma vida piedosa. Você não pode. Quando você se levanta de manhã, quanto do mundo se multiplica em seu pensamento. Você tem que se vestir, é claro, tomar o café da manhã, pegar o carro e dirigir na via expressa ou em outra qualquer e finalmente começar a trabalhar, e então é conversa o dia todo. O dia todo e sua mente está cheia. Então você deve voltar ao seu carro, pegar a estrada e o tráfego novamente no caminho de casa. E quando você chega lá, você se despede, relaxa e depois janta. Eu posso completar o seu dia mesmo sem conhecê-lo, porque é isso que fazemos. E então, onde está Deus? Onde está o tempo privado de Deus com você? O que produz uma vida piedosa é o tempo a sós com Ele, ansiando por Ele, meditando nele, pensando nele. Há um quarto hábito muito importante, é aquele que você ouve o tempo todo, obedecer a Deus. Quero voltar para Deuteronômio 27, todo o caminho de volta para o Antigo Testamento, porque aqui o assunto da obediência está claro no versículo 10. Deus falando através de Moisés para o seu povo, aqui está o que ele disse: obedeça ao Senhor, ao seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. E em seguida, mais adiante, no capítulo 28, verso 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, você sabe o que isso significa? Consistentemente. E seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ele estava falando acerca de Israel, mas coloque-se nessa posição. Quando você e eu obedecemos a Deus, nós, escutem, estamos caminhando em um nível mais alto. Como o mundo vive. Eles vivem com todos os tipos de maus pensamentos e ocupados, sem tempo para Deus. Você escolheu seguir a Jesus. E segui-lo significa que você vive em um nível mais alto. Isso não significa que você esteja olhando de cima para baixo para outras pessoas. Significa apenas que você escolheu viver num padrão superior ao padrão mundano. Isso não significa que somos melhores do que outras pessoas, mas significa que o nosso estilo de vida é melhor que o estilo de vida do mundo. Agora, eu tenho o hábito de realmente orar, confiar e meditar na palavra de Deus? Seria eu considerado um filho obediente de Deus? Quantas vezes você disse a você mesmo, pode dizer o mesmo que eu: o jeito sábio de viver é obedecer a Deus, depois deixar todas as consequências e circunstâncias para Ele. Só farei isso se tiver uma vida de oração. Só se eu confiar é a única maneira de fazer isso. Estes são simples hábitos que fazem de você uma vida que agrada a Deus. Não há nada que possa impedir você de obedecer e andar nesses 7 hábitos. Nada, exceto uma escolha que você faz. Você tem que escolher algumas coisas. Ir com o mundo ou com Deus. Não ande pelos caminhos do mundo, ande pelo caminho de Deus. A razão pela qual eu mencionei 7 hábitos, um hábito é um padrão recorrente, muitas vezes inconsciente, que é adquirido através da repetição frequente, algo que você e eu fazemos continuamente. Agora, cada coisa que mencionei até agora você pode fazer. A razão pela qual você não faz isso, a razão pela qual não fazemos coisas absolutamente sagradas, piedosas, incríveis, mudando a vida, conservando hábitos sadios, é porque decidimos escolher o caminho do mundo.
E não importa quem você é, quão talentoso você é, quanto dinheiro você tem ou quão sábio você pensa que é, quanta educação você tem, você não pode viver uma vida piedosa, a melhor vida, sem praticar esses 7 hábitos. Agora, qual é o quinto? O quinto hábito é a dependência do Espírito Santo. Isso significa que entrego minha vida à presença permanente do Espírito Santo. Lembra-se do que Jesus disse aos seus discípulos? Ele disse: sentem-se, esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, isto é, até que o Espírito Santo entre na vida de vocês. E quando ele vier, então vocês estarão prontos para fazer o que eu designei que façam. Então, dei algumas escrituras aqui. No capítulo 5 de Efésios, você se lembra do que diz a Escritura nessa passagem particular? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Agora, se eu tomasse um jarro do tamanho de 1 litro e configurasse-o aqui e eu o tivesse com água pela metade, você diria que está apenas metade cheio. Só ficaria cheio quando chegasse ao topo completo. Quando Paulo diz deixem-se encher, esse verbo grego quer dizer estar sendo cheio, o que significa algo contínuo. Na manhã em que você acorda, em meio à sua oração, ou antes de você meditar, antes mesmo de sair de casa, de sair da cama, você deveria dizer: Senhor, eu só quero que tu me enchas com o teu Espírito hoje. Jesus disse aos seus discípulos em Lucas que antes deles fazerem o que deveriam fazer, que esperassem na cidade de Jerusalém até que fossem cheios, até que o Espírito Santo viesse sobre eles para habitar neles. Jesus disse isso pelo simples motivo de que eles não estavam equipados para fazer o trabalho deles sem a presença permanente neles do Espírito Santo que os capacitaria. O Espírito Santo irá capacitá-los, ensinar-lhes como, dar-lhes orientação e direção para fazer o que Jesus disse que deveriam fazer. Agora, a maioria das pessoas não tem ideia de quem é o Espírito Santo. Se você é um seguidor de Jesus, como crente em Cristo, você confiou nele para a sua salvação. Você já está habitado pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Quando você e eu escolhemos desobedecer a Deus, optamos por pecar contra o Espírito Santo, que está dentro de nós. Deus o enviou à nossa vida para que possamos fazer a vontade dele, realizar a obra dele e nunca estarmos desamparados. Você não está sozinho. Você é habitado por Deus, pelo Espírito Santo, que está lá para ajudá-lo, socorrê-lo, incentivá-lo, fortalecê-lo, curá-lo e assim por diante. Ele está lá porque precisamos de Deus em nossa vida e ele sabe disso. Há o sexto hábito, que é dar a Deus e aos outros. No capítulo 6 de Lucas, que é um capítulo muito, muito familiar, você se lembra de que ele diz: deem, e lhes será dado. Ele diz: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando penso em dar a Deus, meu exemplo favorito disso é minha primeira professora da escola dominical era esta. Eu provavelmente tinha 3 ou 4 anos de idade, alguma coisa acima de 3, porque eu comecei a ir à escola dominical muito cedo, antes dos 5 anos. E lembro que todas as cadeiras eram de cores diferentes, verde, vermelha, amarela, azul
e assim por diante. Então, a professora da escola dominical era assim, eu não sei o quanto ela era alta, e os diáconos chegaram para fazer a oferta. Lembro que minha mãe sempre me dava alguns centavos para ofertar. Ela nunca me deixaria ir sem ter algo para dar. Então, antes de eu saber fazer conta, minha mãe me ensinou a dar a Deus. Quando recebi meu primeiro pagamento semanal, que era de $4, bem, eu estava agradecido com Deus e pensei, não posso dar a Deus apenas umas moedas. Eu dei-lhe $1. Nunca pensei nisso, só pensei no que Deus conseguiu. Então, depois disso, passei a ganhar $16 por semana. E então dei a Deus mais do que o dízimo disso. Em toda a minha vida, eu nunca dei apenas o dízimo. Pelo simples motivo que aprendi muito cedo na vida, você não pode deixar de dar a Deus. E observe isso. Em segundo lugar, você não pode nem mesmo prever do que você vai precisar. E se você não pode prever o que vai necessitar, como você vai gerenciar tudo isso? Então, darmos a Deus e confiarmos nele para fazer exatamente o que ele prometeu fazer. Então, você tem que perguntar a si mesmo, será esse um dos hábitos da minha vida? A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, segundo os Coríntios 9, versículo 7. Se ele ama um doador alegre, e quanto àquele que é mesquinho, eu direi, porque Deus não está satisfeito, porque aqui está o que o mesquinho diz. Eu posso fazer sem ele, eu cuido disso, eu posso gerenciar. Seu dinheiro poderia ser queimado durante a noite e você não teria nada, mas escute isso com cuidado. Você nunca estará na situação de não ter nada quando tem Deus vivendo dentro de você e tudo o que você precisa. Deus prometeu providenciar, dar é um hábito incrível em nossa vida. Então, eu lhe daria o sétimo hábito, que é muito importante. Esse é o hábito de perdoar aos outros. Na Escritura, uma das passagens mais claras está no capítulo 4 de Efésios. É possível que a tenhamos lido muitas vezes antes, mas é a verdade, e lemos isso de novo e de novo. Diz a Bíblia, ouça, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Passagem realmente muito importante. E então ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então ele diz no versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Piores situações é quando você foi traído. Quando você realmente confiou em alguém, fez o seu melhor para ajudá-los de muitas maneiras, e então eles o traem. Eles fazem o que seria a última coisa que você pensaria que pudessem lhe fazer. Ainda assim, nós devemos perdoar. Agora, aqui estão 7 hábitos. Ouça com cuidado. Eu poderia ter feito isso de muitas maneiras diferentes, mas queria que você visse cada texto e que todos os 7 hábitos viessem à tona, a fim de que cada pessoa aqui pudesse entender plenamente todos eles, para que você, por meio deles, pudesse viver uma vida piedosa, uma vida muitas vezes abençoada de muitas e diferentes maneiras. É uma escolha que você faz.
Vamos orar em um segundo. E nessa oração, vou orar para que você seja sábio e diga a Deus: Senhor, quero esses 7 hábitos em minha vida e começarei hoje mesmo a trabalhar nesse sentido. É um processo de santificação em sua vida. Você vai viver todos eles todos os dias? Não. Mas aqui está o que você pode fazer. Você pede perdão a Deus e diz: mostra-me, Senhor, por que falhei com fulano. Eu apenas reafirmo meu desejo de ser indulgente com os outros, ou o que quer que seja. Senhor, eu estava muito ocupado. Hoje pela manhã eu me levantei e fugi. Perdoa-me por não parar e meditar na Tua palavra. Quero entregar minha vida a Ti, me entregar a Ti. Cometi um erro, Deus. Não quero fazer isso de novo. Você acha que Deus não vai corrigi-lo? Sim, Ele vai. Ele irá corrigi-lo. Para que você não se esqueça, Ele vai dar-lhe problemas suficientes uma manhã quando você se levantar e ignorá-lo. Ouça, você sabe por que Ele faria isso? Porque Ele nos ama. Pense nisso. Eu acredito com toda certeza que esses 7 hábitos transformarão sua vida e o capacitarão a viver uma vida tão significativa, mais do que seu coração poderia desejar. Se você está aqui hoje e não é cristão, não é salvo e nunca confiou em Jesus como seu Salvador, eu entendo o quanto isso é problemático. Deixe-me dizer isso. Você nunca entenderá ou será capaz de aproveitar a vida até que entregue sua vida a Cristo, porque você nunca pode perder por render-se a Jesus. Você deve pedir ao Senhor que perdoe o seu pecado, não porque você o merece, mas porque Jesus foi à cruz, morreu na cruz, derramou seu sangue por você, pagou sua dívida de pecado na íntegra. É o que a Bíblia diz. Portanto, quando você pede perdão a Deus por causa do que Jesus fez por você, pagando sua dívida, Deus perdoa você e faz de você um filho dele. Então você começa a prática desses 7 hábitos. Que vida maravilhosa você tem diante de você. Eu confio que você vai fazer isso. Pai, nós amamos a Ti e Te louvamos, agradecidos pela Tua palavra, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse. Estamos orando hoje para que Tu nos dês a sabedoria de reconhecer que com esses 7 hábitos todas as coisas vão tomar o seu lugar, que assim abriremos uma porta para o melhor de Tuas bênçãos. Eu oro por alguém aqui hoje que não é salvo, que nunca confiou em Ti como seu Salvador, mas que estaria disposto a pedir-te o perdão de seus pecados. Que ele acredite que Jesus foi à cruz e pagou a nossa dívida pecaminosa na íntegra. Que essa pessoa, ao confiar em Tua morte no Calvário, possa se arrepender e confessar seus pecados para a salvação. Possa desenvolver estes 7 maravilhosos hábitos transformadores. Oro em favor de todos nós aqui hoje. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Antecipação Cruzeiro Alasca 2018. É hora de antecipação. Torne realidade as férias de seus sonhos em 2018. Em Contato Alasca Cruzeiro. Cenário deslumbrante, aventura única na vida, pregação inspiradora do Dr. Charles Stanley e entretenimento ao vivo. Junte-se ao Dr. Stanley e a crentes de todo o mundo no 2018 em Contato Alasca Cruzeiro.
tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley é uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.